Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Thaís Rosa Negra. Tem até meu nomezinho aqui, ó. Fiz uma cara engraçada, né? Bom, eu vou fazer a leitura de Leão, que eu adoro esse signo. Eu adoro, é um dos signos que eu mais gosto. Adoro, 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 adoro. Bom, eu sou aquário, né? Ele é meu signo complementar. É complementar? É complementar. Então, assim, é meio que natural eu gostar dele, eu acho, né? Eu vou fazer aqui a leitura, eu vou usar o tarô egípcio, porque eu acho ele muito direto, eu gosto bastante dele. Pra mim fazer a leitura do signo de Leão, tá? Só lembrando, gente, que, por favor, se você perceber, não importa se você é de Leão, tá? Até porque, como eu já falei nos outros vídeos, nesse eu vou falar de novo, nós temos todos os signos no mapa. Opa! É que o fato dele ser do Sol, ou ascendente, ou da Lua, ou dependendo da casa que ele tá, dependendo do nosso mapa, tem questões específicas a respeito desse signo, dessa área da nossa vida, dessa energia, tá? Que vai afetar nossa psique e nossa personalidade. Mas nós temos todos os signos, tá? Então pode ser que mesmo você sendo de Sol em Leão, hein? Ó, regente dele ainda na casa dele. Apesar de você poder ser do signo de Sol de Leão, isso não pode ser que não tenha algo especificamente pra você, tá? Então não fique tentando forçar. Tentar que, nossa, saiu uma traição, uma coisa muito grave aqui. Você, meu Deus, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu marido. Não faça isso. Se não tá acontecendo nada, se você não tá suspeitando de nada, não coloque minhoca na sua cabeça, tá? Se você sentir que tá falando com você, que aí sim, aí você vai ficar mais esperta. Ou esperto, né? Tudo bem? Pode ser também que esteja inspirado, pode ser alguém que esteja no seu campo, na sua energia. Pode não ser sobre você, mas alguém com quem. Alguém que está na sua energia, né? Com quem você se relaciona, enfim. Tá bom? Bom, é isso que eu tenho pra dizer. Vamos começar aqui a leitura de Leão. Não sei se vocês ouviram minhas costas estralando. Ai, eu adoro estralar as costas. Vamos lá. Leitura de Leão. Essa leitura temporal. E eu não vou fazer leitura da semana, vou fazer só a temporal mesmo. Tá, vamos lá. O que mais? Pode ser que esteja bem fora da data que você entre em contato com essa leitura e mesmo assim ela ressoe com você, porque ela é atemporal. Fala mais. Mais. Saiu um desafio aqui pra você. Tá. 2 desafios. E o fundo do deck é o Mago. Vou mostrar as cartas aqui pra você. O legal é que a gente, por ler, né, acompanhar o tarô, a gente acaba aprendendo bastante. A primeira que caiu foi a Avareza. E preste atenção, o tarô egípcio ele é um pouco diferente dos outros, tá? Na minha opinião, ele é o tarô original. É claro que a gente não tem o tarô original aqui. Foi o que sobrou, foi o que restou. Foi o mais próximo do que era. A gente também não pode ser bitolado, tá? Porque muita coisa mudou. Eu sou supermente aberta com tarôs contemporâneos, tá? Porque tem muitas coisas que você tem que estudar bastante pra você entender do que se trata. E às vezes tem tarôs muito intuitivos que te ajudam bastante, são recentes, e a gente tá nessa geração, né, gente? Que a gente viveu nas outras vidas já foi, né? A gente tá nessa agora, nessa encarnação. Então, embora o conhecimento, a gente não tem todo o conhecimento, né? Muita coisa do conhecimento se perdeu, mas tem muita coisa legal também, a gente também não precisa se descabelar. Então, a avareza, pra mim, nunca veio no sentido da avareza da palavra que a gente conhece hoje.
de não ter dinheiro, de ser, me vem muito mais, principalmente por esse arcano, ser algo positivo, né? De você ter controle do seu dinheiro, você ser uma pessoa controlada, principalmente com relação ao dinheiro, tá? Ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa responsável. Não só no dinheiro, mas né, geralmente é no dinheiro que me vem. Porque eu ia falar essa taça. Aí eu pensei, esse barril. Ai, tem o nome. Vou chamar de jarro, mas não é. Jarra, né? Não é jarro, né? É vaso. É vaso, tá certo, né? Esse vaso aqui, ele tá em pé, tá vendo? Então, quer dizer, é algo positivo. Porque a gente tem que ter controle, né? A gente tem que ter um gerenciamento. Essa que é a palavra. Ela é uma carta de gerenciamento, de saber gerenciar. Né? Veio a veemência. Pra mim também não é negativa. Ela me traz uma sensação de. Sabe quando você dá o braço a torcer? Você foi teimoso, você foi lá. E, por exemplo, essa pessoa que tá batendo aqui, ela é uma pessoa superior, é uma pessoa mais madura, é uma pessoa com mais conhecimento. Mas é uma pessoa que, às vezes, a gente tem que dar uns tapas, né, gente? Às vezes a gente tem que ser duro. Não dá só pra ficar na conversa, no carinho. Às vezes a gente tem que ser firme, né? E às vezes essa carta me traz muito essa sensação de você ter que reconhecer que você estava errado, que a outra pessoa estava certa. Às vezes você vai precisar da ajuda dessa pessoa e você vai ter que dar o braço a torcer. Ele me traz essa energia, tá? Aí, reforçando isso, vem a oferenda. Olha só, a pessoa lá em cima e a outra lá embaixo. Tipo, mas não me vem algo humilhante, tá? Essa carta não me traz, claro que dependendo da leitura, me traz isso sim. Mas nesse contexto, no geral, ela, vendo de uma forma neutra, ela me traz essa ideia mesmo de. Cara, você tá certo, eu vou baixar a cabeça aqui. Eu tô errado. Eu preciso da sua ajuda. Eu vou fazer do jeito que você tá falando, porque você tá certo. Né? Até porque a pessoa tá com aqui o conhecimento aqui na cabeça, né? É uma pessoa que tem conhecimento, ela sabe o que ela tá falando. Ela tá certa. Fim de papo. Entendeu? Fim de papo. Aí tem amizade. Eu gostei disso nessa sequência, porque me dá uma impressão de que é alguém com quem você tem amizade, é uma pessoa importante. É uma pessoa que você pode até ser meio assim, mas no fundo você sabe que a pessoa tá certa. No fundo você admira. No fundo você admira a pessoa, no fundo você sabe que ela tá certa e é isso aí. Né? É duro, é ruim, gente. É ruim que a gente tá lá teimando. Aí no final você fala, puta. Às vezes você tá ferrado porque você não ouviu a pessoa. E aí você, putz, o fulano tava certo. E por birra, porque você não quer ouvir a pessoa, porque você é arrogante. Você vai lá, se lasca todinho. Aí, quem tá lá pra te ajudar? Aquela bendita pessoa que você falou tanto mal. Ah, o fulano é chato demais. Enche meu saco. E aí a pessoa, ela tava certa e ela ainda vai te ajudar. E ao invés da gente ter humildade, a gente fica com aquela postura de. Ah, você tá certo, sabe? Sabe? Me passa muito isso aqui. Ah, você tá certo, né? Era verdade o que você falou. Sabe essa coisa de aprender. Porque a gente erra, tá tudo bem. Todo mundo foi teimoso com alguma coisa e se lascou. Isso é normal. Às vezes a gente fica confuso, às vezes a gente fica arrogante mesmo, faz parte do processo do aprendizado. Tá tudo bem. Às vezes a gente tem que se lascar mesmo pra aprender, pra largar de ser besta. Essa aqui é a verdade. E que bom que você tem essa pessoa que tá aí pra você. Mesmo que você seja meio duro. Aqui nem me passa uma impressão de que é uma pessoa dura. Me passa mais uma impressão de que você que foi cabeçudo mesmo, sabe? Você que foi cabeçudo. Você que tretou aqui. A contrição, ela já é uma carta que eu acho um pouco negativa. Eu não digo nem negativa, porque eu não gosto. Depende da leitura. Mas ela já me traz um teor mais sério, vamos colocar assim, né? Menos neutro. Porque essa pessoa aqui, ó, já na correntada, ó, tá vendo aqui, ó, a pessoa clamando? Então é realmente uma postura tipo assim, cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Sabe quando você tá lascado? Aí tem essa pessoa. Essa pessoa, ela não é má, ó. Ela não é má. Você tá vendo, ó? Mas ela é uma pessoa que tá numa posição melhor do que você, que pode te ajudar. Mas aí você tá tão desesperado que você precisa se humilhar. Você tá numa situação humilhante, não é que você tá se humilhando por pedir ajuda. Ui!
É porque a situação que você tá desesperadora, sabe? Vem a duplicidade. Aqui me vem muito como se você tivesse até aceitado, está aprendendo com essa pessoa, tá fazendo o que ela tá falando, mas você ainda tem uma resistência, você ainda tá meio desgostoso, né? Você tá se sentindo meio culpado, sabe? Sabe, tipo aquela coisa, a pessoa te ajuda, mas você se sente, puta, eu não merecia. Sabe esse sentimento? Me passa um pouco disso. Aí tem a indecisão, tem a persuasão. Eita, peitinho ficou de fora. Mas eu sei que é difícil, gente. Porque às vezes, gente, às vezes tem coisa que a gente sabe que a gente tá errado e a gente fica com raiva da nossa teimosia. A gente sabe que a gente tá errado e a gente tá teimando e a gente não sabe por que tá teimando. Porque aqui me parece que você é uma pessoa que quer aprender com essa pessoa. Só que pra você, não é que a pessoa é dura, mas aquilo, o que ela tá te trazendo te machuca tanto. Sabe aquela coisa? Que você, por mais que você queira, você ainda tá meio resistente. É você que tá se auto-sabotando. Deu pra entender, né? Eu já passei por isso. É difícil, viu? É difícil. Nossa, é uma luta, é uma guerra interna. É muito difícil. Você quer evoluir, você quer. A pessoa tá te ajudando e você se sente culpada ainda. Tipo, caramba, a pessoa tá fazendo tanto. E eu ainda tô aqui, eu não melhoro. E me passa muito essa sensação aqui, sabe? E eu não melhoro. Só que, gente, isso é a pior coisa que tem. Cara, você tá fazendo o que você pode. Você não precisa ser perfeito, não. Nem essa pessoa aqui é perfeita. E tenha mais compaixão de você. Não seja duro com você, não. Às vezes a gente é tão duro com a gente mesmo. Eu fui muito dura comigo. Eu ainda sou um pouco em algumas questões. Mas é aquela coisa. A gente vai melhorando, né? É hábito, gente. Quando a gente vê, a gente já tá se jogando pra baixo de novo. Você fez um negócio super legal. Aí você mesmo bota defeito no que você fez. Não é nem os outros. Autossabotagem, total. Sabe? E, pô, você é leão, né? Se tem alguém que nasceu pra brilhar, é você. Se tem alguém radiante e pra cima, é você. Só que aqui vem o regresso, né? Olha que legal, porque veio essa indecisão toda que eu mostrei, mas depois veio a persuasão. Deixa eu tampar o peito dela. Veio a persuasão. Então quer dizer o quê? A persuasão é a força, né? Então quer dizer o quê? Você tá conseguindo domar o leão. Você tá conseguindo se domar. Você tá pegando o jeito. Gente, no começo, quando a gente começa as coisas, é muito difícil, é muito desafiador, dá vontade de desistir. A gente se sente mal. Às vezes a gente tenta uma vez, tenta duas, tenta três. E é como eu falei, às vezes a pessoa te ajuda e você fala: Meu Deus, eu sou uma anta, eu sou um idiota. Não faça isso. Sério. Nossa, eu fiquei até emocionada agora, porque eu já senti isso. E assim, às vezes eu sinto a emoção da pessoa, tá? Que passa por isso. Eu sinto as emoções das pessoas. As energias, né? Cara, isso dói demais. Não faça isso com você. Você não é pior do que ninguém. Todo mundo erra. Você tá tentando. Você vai errar. Todo mundo. Não existe quem não erre. Não existe isso. Ah, mas o Michael Jackson, mais o Príncipe Williams, mais Jesus. Não interessa. Eu tô sendo polêmica aqui falando de Jesus, né? Mas não interessa, gente. Todo mundo erra. E deixa eu te falar uma coisa. Errar faz. Não. O problema da gente é que a gente pensa que se a gente errou, a gente não vale nada, a gente não presta pra nada. E não é isso. Se você erra, você só errou. Aí você vai lá e tenta de novo e acerta. É só isso. Só que a gente vai lá, pega o chicote, se chicoteia. Aí vem alguém e fala uma coisa pra gente. Ah, tá vendo, ó? Não te avisei que você não ia conseguir? Aí a gente joga pra baixo. A gente aceita as merdas que as pessoas falam pra gente. E não tem nada a ver, você só errou. Ah, eu comprei aqui uma semente de girassol, plantei quando eu vi de maçã. Nossa, eu jurava que era girassol. Tá bom, aí você viu que não era. O que você vai fazer? Você vai pegar,
vai comprar a semente certa e vai plantar. É só isso. Mas o que a gente faz? Não tem nada. Não aconteceu. Não tem nada de absurdo nisso. Pode acontecer com qualquer pessoa, tá tudo bem. Você não é burro, você não é idiota. Você não é um demônio que. Às vezes a gente não faz nada demais, a gente tá se culpando exacerbadamente por coisas ridículas. Aí você pega o chicote e começa. Aí lembra de outras coisas, tá vendo? Bem que minha mãe falou. É porque eu não presto mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Todo mundo erra. E tem gente que. E aqui me passa uma impressão que você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa verdadeira, de bom coração. Aqui realmente me traz muito isso de você ser duro, extremamente duro com você mesmo. Injustamente. Você está sendo injusto com você. Só que olha só. Quantas pessoas não estão aí realmente fazendo mal para os outros? Pessoas doentias mesmo. Mas ruins. E essas pessoas estão aí dormindo, vivendo a vida delas. E às vezes porque você pisou no pé de alguém sem querer, porque você falou alguma coisa que você não. A pessoa se ofendeu, você não fez nada pra aquela pessoa. A própria pessoa tá cheia de problema, de trauma, de negócio. Ela entendeu tudo errado que você falou, brigou com você, aí você vai lá. A culpa é minha mesmo. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso com você. Eu fiz isso comigo. Eu vou te contar. Eu quase não consegui me recuperar. Eu quase. Real. Não vá por esse caminho. Se você já tá numa situação muito depressiva ou você percebe que você precisa de ajuda, procure um terapeuta, procure alguma coisa. Não, ó, e outra coisa, não tenha vergonha dos seus traumas, não tenha vergonha de você mesmo. Que aqui me passa muita vergonha. Sabe quando você tá com vergonha de você mesmo? Ai, olha a situação que eu vim parar, eu precisei de ajuda da pessoa, a pessoa me passa muito isso, sabe? Se você tá nessa situação, peça ajuda. Eita, a vela apagou. Peça ajuda, sério. Porque. Oh, ela tá subindo de novo! Eu tô falando, você é leão, cara. Sua chama não pode ser apagada. Você é demais. Por favor, procure ajuda. E aqui me mostra que você é tão autopunitivo que você resiste à ajuda. Você acha que você não merece, você acha que você não presta pra nada. Às vezes você não fez nada. É porque você errou, como qualquer ser humano. Você não fez nada de absurdo. Você não roubou ninguém, você não. Mas você tem uma culpa tão grande. As pessoas falaram besteira pra você. Não porque você é metido, não porque você. Ai, porque também filhinho de papai, isso e aquilo. Aí você tá aí. Você tá vivendo essa vida aí cheio de trauma, se achando um monstro, sendo que você não fez nada. Isso não é justo. E outra coisa, tem muita gente ruim e invejosa assim, tá? Tem muita gente que vai falar merda pra você se jogar pra baixo mesmo. Eu sei que quando a gente não faz isso conscientemente. A gente não pensa, nossa, o fulano falou que eu sou um babaca, eu sou mesmo. Não, a gente não faz desse jeito. A gente vai acreditando, a gente vai se sentindo culpado. Quando a gente vê, a gente já tá cheio de culpa, a gente já sabe? As pessoas jogam responsabilidades que não são nossas na gente, e a gente já tá cheio de culpa, de obrigações que não são nossas. E aqui me dá uma impressão que que essa pessoa aqui é um terapeuta, alguma coisa desse tipo. E tá sendo difícil pra você se perdoar. E o pior de tudo é que você nem fez nada. Você acreditou no que pessoas maldosas falaram pra você. Olha só que loucura. Que coisa, né? Que situação. Aí o desafio é a desorientação. Porque você tá meio perdido. Eu até sinto que tem uma certa melhora aqui. Você já tá. Não, peraí, eu tô exagerando, mas foi porque Fulano falou isso daqui. Fulano mentiu pra mim. Eu não fiz isso. Você tá conseguindo. Só que, gente, eu passei por isso. Você vive anos e anos nessa dinâmica. Pra você sair dela, ó.
E você tenta. Quando você vai ver, você já tá se jogando pra baixo de novo. Você mesmo tá se, sabe? Aí você fica meio... Você tá nesse momento aqui, ó. Meio desorientado. Você tá... Às vezes você consegue, às vezes não. Você pensa, opa, isso aqui já superei. Aí quando você vai ver, opa, ainda tem uma coisinha aqui. Mas se acalma, porque, ó, a última carta que caiu foi essa. Você vai sair disso aí. Você pode ter certeza. E você merece, tá? Ai, gente, fiquei emocionada. Sério, real. Real. Você merece, tá? Você não merece viver isso. Aqui me passa muito que foram pessoas muito maldosas que colocaram esse monte de besteira na sua cabeça. Você talvez até se... Porque às vezes, gente, a gente se afasta das pessoas, a gente percebe, peraí, essa pessoa é maldosa. Só que os traumas, a culpa já tá em você. Não é só se afastar, eu vou embora. Não é só isso. Por isso que tem gente que vai pra outro país, muda de casa, não, se divorcia e continua, a treta continua. Porque a pessoa não consegue se curar, não consegue se libertar. A pessoa não consegue. Então, às vezes, a gente precisa de uma ajuda de um terapeuta mesmo. Não tem nada de errado nisso, não. Fê essa gente aí que tá cheia de trauma, fica descontando nos outros e fica falando ainda que terapia é coisa de gente fraca. Ela tá lá toda cagada, toda destruída. Porque se ela ficar destruída no canto dela, mas não, ela vai lá e ainda inferniza os outros, né? Aí vem jogar as merdas dela em cima dos outros. Então não tem nada de errado você procurar ajuda profissional. Muito pelo contrário. Mostra que você é humilde e que você é corajoso. Mas isso também não quer dizer... Não tô dizendo, gente, que tem que ser difícil, tá? Porque eu não sou a favor disso, não. Eu já tive processos terapêuticos que eu sofri demais e que hoje eu vejo gente, não precisava de tudo aquilo. Né? Que hoje eu fiz outros processos terapêuticos com outras pessoas, com outros conceitos, que eu vi que, nossa, se tivesse sido feito dessa maneira, eu não teria sofrido. Porque às vezes a terapia piorou. Piorou a situação, sabe? Porque os terapeutas são humanos também, eles erram também, tá? Eles não sabem de tudo também. Então, assim, procure terapia, procure ajuda. Se esse terapeuta não tiver legal, troque. Você tem que fazer o que é melhor pra você. E pelo que eu vejo aqui, você é uma pessoa boa. Você foi convencido de que você não é. Por gente invejosa, por gente amarga, por gente que não quer se tratar. Não quer se tratar. Tá? Então não vale a pena você fazer isso com você. E você tá no caminho certo. Aí caiu em pé o testemunho, que eu gosto. E o patrimônio. Isso daqui, gente, o testemunho, o que que traz pra mim, tá? É um sacrifício, um auto-sacrifício, mas eu não gosto desse auto-sacrifício no sentido, eu vou me matar, vou me... Não, não é isso, é porque, gente, entenda uma coisa. Quando a gente quer algo, a gente tem que abrir mão de outro algo. E isso não necessariamente é ruim. Tem coisas que você tá carregando que são merda, que é lixo que jogaram em você. Você vai ter que abrir mão, vai ter que sacrificar essas porcarias para poder colocar o patrimônio. O que é o patrimônio? É o que é seu de direito, é o seu verdadeiro. Isso aqui é você. Isso aqui é o que você merece, isso daqui é o que você é, entendeu? Então, para você se tornar quem você é, você tem que abrir mão dessas mentiras que contaram para você. Você entendeu? Você tem que abrir mão. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. A ilusão. Ele saiu como desafio também. A ilusão. Gente, você foi iludido. Você foi iludido. E eu sei que você tá num momento muito delicado, porque assim, você já tava sofrendo. Isso por si só já é ruim. Quando a gente começa a terapia, a gente pensa, oba, vai ser fácil. Quando você vê, é super desafiador. Só que aqui mostra que você é uma pessoa que entendeu o seu valor. E talvez você esteja indeciso, abalado, desorientado, ainda esteja nessa montanha russa, ainda esteja, não, mas tem coisas que você conseguiu curar, mas ainda tem. Você tem memória de outras pessoas te culpando de algo, de coisas ruins, e você ainda esteja ainda nesse meio do caminho. Mas independente disso, se você persistir, você continuar, você vai conseguir completar essa jornada, tá? E você merece.
De verdade, você é uma pessoa incrível. Incrível. Colocaram na sua cabeça que você não merece, que você não presta, que você... Não. Você merece sim. E olha que legal, no fundo do deck caiu aqui o mago, né? Então quer dizer, talvez você foi uma pessoa com sonhos, você foi alguém que era muito talentoso, muito bonito. Aí, é claro que o povo fica com inveja, né? É claro, aí o povo vem e desce o chicote, né? Não, porque você, mas também, né? Porque você é riquinho, é porque você é riquinha. Não, também é só porque você é branquinha. É só porque você é moreninha. É só porque você é a queridinha do professor. É, não é só porque você nem fulana nem é tão talentosa assim, né? É porque o fulano gosta dela. Sabe? Você cresceu ouvindo isso. Só que é como eu falei, às vezes foi sua mãe, às vezes foi seu pai, às vezes foi alguém que você gostava muito. Às vezes você era criança e os adultos, cheios de trauma, de problemas, cheio de inveja mesmo, tá, gente? Porque tem adulto que tem tanto problema que ele tem inveja das crianças e desconta nas crianças. É o que mais tem. Você entendeu? Minha família mesmo, a história de todo mundo é assim. Os pais tudo sequelado e descontando tudo nos filhos. Eu fui uma delas. Então, assim, isso não é verdade. Eu passei por isso também. Te convenceram de que você é um monstro, de que você não merece. Ai, porque você tá fazendo isso só pra chamar atenção. No meu caso, eu faço mesmo pra chamar atenção. Mas assim, eu sou eu, né? Eu não tô nem aí mesmo. Hoje eu não tenho mais vergonha, não. Eu sou metida mesmo, gosto de chamar atenção, gosto de falar alto. Ai, você é extravagante, você usa essas roupas aí. É isso mesmo. É exatamente, você tá certo. E eu falo com o maior orgulho. Vergonha do quê? Não tô fazendo mal pra ninguém. O que tem eu querer a atenção das pessoas? Desde que eu não faça mal pras pessoas, qual que é o problema? Mas no seu caso, nem é isso. Você nem é cara de pau igual eu. Você realmente é uma pessoa boa, bonita, simpática, talentosa, amorosa. Aquele muquifo lá, né? Aqui me vem muito que é sua família, sabe? O seu entorno, quem te criou, as suas referências. Talvez por isso seja difícil o que você tá passando. Falaram um monte de merda. Gente, tem inveja sim nas famílias. Vamos parar de fingir que não tem, porque tem. Tem mãe que tem inveja do filho. Gente, eu conheço histórias horríveis. Bizarras. E você conhece também. Você talvez tenha vivido uma história bizarra. Então vamos parar de fingir que a família é linda, que é tudo lindo, que todos se amam, porque não é bem assim não, tá? Não é mesmo. Claro que tem famílias mais... Eu não acredito em família estruturada, pra mim isso não existe. Mas é claro que tem famílias mais saudáveis e mais... Enfim, mas sempre tem um probleminha ou outro. E isso por si só não é um problema, porque nós somos diferentes. Então é óbvio que vamos ter divergências. Mas como nós lidamos com isso? Esse é o ponto. Tem família que não sabe lidar, não. Tem família que o pau tora, eles batem nas crianças e as coisas sérias acontecem, e é roubo, é assassinato, é abuso sexual, é coisas horripilantes e a família tá fingindo e o pau tá torando e é briga e... Cara, se você tem uma família dessa, talvez você nem tenha uma família, tá? E o interessante é que embaixo aqui, ó, apareceu o exame. Olha que interessante, apareceu o exame, aqui é no fundo do deck, tá? Embaixo do mago, ó, apareceu o exame, ou seja, seja sincero. Essas pessoas valem a pena? Olha o que elas fizeram com você. Olha o que elas fizeram você acreditar. Olha o quão tóxicas elas são. E o eremita. Ou seja, você tá num processo seu. Você entendeu que, cara, essa galera aqui, eu vim deles, mas eu não faço parte deles. Eles são tóxicos, eles são problemáticos, eles são invejosos. Eu tenho certeza que você, assim como tantos, assim como eu, inclusive, deu 300 mil chances.
gastou dinheiro, ajudou, aconselhou, abriu mão de um monte de coisa, se sacrificou e no final tá todo mundo aí. Se você der uma chance, tá todo mundo com a faca aqui pra tacar em você, não é assim? E você ainda se acha o culpado da história ainda, porque convenceram você. Você entendeu? Isso aqui não tá certo. Eu entendo que a gente pensa que você sabe, na verdade você sabe disso. E você talvez até pensou que esse processo seria mais fácil. Só que você vai entender que você é único e você tem a sua, como eu falei, você tem a sua jornada. Você não tem que salvar sua família, você não tem que salvar sua mãe, você não tem que salvar seu pai, você não tem que salvar ninguém. Você tem que salvar você. E às vezes a gente só quer ser feliz. A gente só quer não ser atacado o tempo todo por gente amarga, gente ruim, gente que fala. Sabe essa coisa que a pessoa fala? Ah, eu só falei a verdade, é pro seu bem. Não é não, você quis machucar mesmo. Você tá querendo colocar coisa na minha cabeça. Você entendeu? Eu convivi e convivo com isso. Então eu sei como é que é. Então, de verdade, você não é obrigado. Isso me lembra uma coisa que eu vou até fazer um vídeo mais sobre isso falando. Do quanto as pessoas não sabem o que significa honrar a família. As pessoas realmente acham que honrar a família é deixar a família te pisotear. E não é bem assim, não. Ah, mas é sua mãe, mas é seu pai. Dane-se. Eu não nasci para ser humilhada, massacrada, maltratada, desrespeitada, roubada. Quantas histórias a gente não vê por aí? Disso daí? Aí tá todo mundo, não. Aí quando é com os outros, nossa, olha que feio. Foi isso e aquilo, bandido. Aí quando acontece na família, não, mas é que meu filho, ele é vítima da sociedade. Foi a escola, foi os amigos ruins, os maconheiros da rua. Aí seu filho é um santo. No caso dele foi diferente, porque ele é um santo. A família é sagrada. Olha, eu não tenho saco pra esse discursinho, não. E eu tenho certeza que você já se sentiu culpado por causa disso. Porque você tava apanhando, você tava se lascando. Mesmo assim tava pouco, mesmo assim você não prestava, mesmo assim você era metido, mesmo assim você tinha que dar mais. Não era assim? Aí quando você finalmente falou, chega, eu tô doente, eu tô cheio de trauma, tenho que me tratar. Não, mas você é um arrogante. Nossa, como você tá mudado. Porque você era acostumado a ser pisado, né? Agora você não deixa mais, você tá lutando, você tá aí nesse processo de... Que é a parte mais difícil, é quando você começa a sair desse lugar. Que dá uma... Gente, parece mentira, mas você sente abstinência. Porque o seu sistema nervoso está acostumado com abuso. Vocês entendem isso? É por isso que a gente não pode julgar. Nossa, a mulher apanha ali do marido. É uma cachorra, não tem vergonha na cara. Não é assim não, gente. Não é assim não. Se você não passou por isso, mesmo se você tivesse passado, não julga as pessoas não. Você não tá na pele da pessoa. O que você tá ganhando criticando a pessoa? Você tá procurando... Se você tá realmente interessado, não é sua obrigação. Mas se você tá realmente incomodado com essa situação, você tá fazendo algo pra ajudar ou você só quer ficar enchendo o saco e julgando as pessoas? Porque não é fácil assim, não. Na sociedade hipócrita que a gente vive, ai, porque a família, ai, porque pai e mãe é sagrado. Eu conheci uma amiga minha na escola que o pai dela ela, desde criança, e a mãe dela expulsou ela de casa porque tinha inveja dela. Isso é pai e mãe? Essas duas pestes, pra mim não dizer coisa pior. Isso é? Aí vem falar de família. Aí depois essa peste aí fica doente e ela ainda tem que cuidar. Ai, porque é seu pai. Ai, aqui, ó. Ó, aqui. Mostro mesmo aqui, ó. Ó, tá entendendo? A pessoa acabou com a sua vida. Você tá cheio de ferida aí que você vai ter que resolver, você vai ter que se virar pra curar. Aí quando você vai falar pra alguém, ainda vem esse bando de hipócrita. Ai, mas é seu pai. Ai, tem que perdoar. Outra coisa, as pessoas não sabem o que é perdoar, não. As pessoas não sabem o que é perdoar.
Eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Então, o conselho que eu te dou, Léo, é o seguinte. Vaza daí, se reconstrui e vai viver sua vida. Você nasceu pra brilhar, não foi pra ficar sendo capacho de ninguém, não. Você entendeu? Ninguém nasceu pra isso. É porque a nossa sociedade é tão doente, tão hipócrita, que eles ficam com esses papinhos. Não, é porque aí o pai e a mãe, aí o pai tá lá matando a pessoa. E a pessoa ainda tem que se submeter. A pessoa, às vezes, adulta, tem que sustentar o pai. Ué, mas não era o pai que tinha que sustentar a família? Agora é o filho que tem que sustentar a família? E esse pai, ele... Ah, mas ele é doente, mas ele é velho. O que ele fez a vida toda? Que ele não fez nada que preste. A não ser dar trabalho. Esse papinho comigo não cola, tá? Se você tá passando por isso, você tem meu apoio. Porque eu não aceito safadeza. De lado nenhum. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o Papa, o Jesus. Ai, não interessa. Vagabundo é vagabundo. Mas é o que eu falei. Na casa do vizinho, olha que vergonha. É quando é na sua casa, é porque meu filho tá doente. Ai, meu pai, ele teve trauma na infância. Aí eu tenho que ficar aqui apanhando dele. Aqui, ó. Ó. Não, não, não. Não, 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 não. A sociedade tá muito doente. Muito hipócrita. Com conceitos absolutamente distorcidos. E é a gente, filho desses pais aí, cheio de trauma, que não quer se tratar, sofre as consequências e já sai como errado da história. Não é assim? É assim, né? Bom, já tem duas cartas maravilhosas aqui. Maravilhosas. Peraí, deixa eu ver mais. Na verdade, só tem carta boa aqui. Caiu a torre, o pessoal tem medo da torre. Gente, a torre é aquilo que não se sustenta mais. Você tem que quebrar mesmo. É o que é se libertar. Ó. Nossa, só saiu carta. Nossa, só saiu carta maravilhosa aqui. Mas aqui tá bem claro pra mim que não é pra vocês ficarem se iludindo com sua família, não. É pra vocês meter o pé mesmo, tá? Ó, eu pensei que essa leitura ia ser curta, mas não foi, não. 10 de ouros. Entenda uma coisa, você tá entrando. Caiu a justiça, tá? Também. Entenda uma coisa, pra você ser feliz, pra você se libertar, pra você seguir o seu caminho, o que é justo e verdadeiro pra você, é você deixar essa renca pra trás. Você precisa persistir, não desista. Eu sei que você tá num momento complexo, porque a gente vai resolver nossos traumas, a gente pensa que é simples, aí a gente lembra de um monte de coisa que machucou. Às vezes a gente percebe, o terapeuta mostra pra gente que o que aconteceu foi mais grave do que a gente pensava. Mas é aquela coisa, né? A família passa o pano. Ai, mas é normal. Na minha época, minha mãe me batia de chicote. E você fica assim, isso é normal? Não, é assim mesmo. Não, não é, não. Tá errado. Ai, você é muito fresca. Você não aguenta nada. A nossa geração aguentava muito mais. Aguentava não. Se vocês aguentassem, vocês não estavam cheios de problema aí. Cheio de trauma. Tudo alcoólatra, drogado, cheio de distúrbios esquisitos aí, tomando remédio a vida toda. Isso veio do nada. Aí você que é o fresco, você que é o safado, você que é o ingrato. Ah, mas eu cuidei de você. Ué, mas era sua obrigação. Não era sua obrigação? Mas eu abri mão de um monte de coisa por você. Mas ninguém mandou você ter filho. Alguém mandou? Simples assim. E olha que você não fez nem o mínimo, tá? Muitos não fizeram nem o mínimo que deveria ter feito. Tá? Saiu o sol. Eu senti muito isso de falar isso, tá, gente? O sol. Eu sei que muita gente vai ressoar com muita gente isso aqui que eu tô falando. Ou seja, meu amigo, o sol vai brilhar pra você. Você vai descobrir que você não era um monstro, não. Que você é uma criatura maravilhosa que merece ser feliz.
E aqui me passa muito uma coisa que você vai entender, cara, minha família tem problema. E é isso aí. Vou abrir mão disso aqui, vou seguir a minha vida, vou ser feliz. Eu não vou conseguir. Primeiro, pra gente ajudar as pessoas, a pessoa tem que querer, né? Você já viu que a galerinha lá não quer, né? A galerinha lá, se você for voltar, eles vão roubar você, vão bater em você, vão te culpar ainda. Já entendeu isso aí, né? Isso por si só já dói muito, né? Isso já é bem dolorido. E que bom que você vai entender que isso não é amor, né? Aí nós temos a torre, deixa eu mostrar aqui. Olha que legal, a torre e a roda da fortuna. Também tinha caído a roda, não tinha caído não, tava no fundo do deck, né? A roda da fortuna. Então quer dizer, você vai ter essa virada. E olha que interessante a torre, as pessoas têm medo da torre. Gente, a torre é aquilo que é inegável, é aquilo que você tá querendo segurar a força de qualquer jeito e não pode, e tem que perdoar, e eu tenho que ficar. Não tem não. Mas não tem, você tem que descer o cacete nessa torre. Você tem que fugir da torre, você entendeu? Você tem que fugir dessa torre aí. Se fosse bom, não era uma torre, né? Você tá trancado lá em cima, aprisionado. Já começa por aí. E aqui no final, ó. Nossa, olha isso aqui, cara. A rainha de espadas e o 10 de copas. Ou seja, aqui você vai ter a sua realização. E por que eu gostei de ter caído aqui a rainha de espadas? Porque você vai ter consciência e você vai ter aquela certeza de que eu fiz a coisa certa. Eu mereço ser feliz. Você entende? Você não tá só se libertando da sua família, você tá sendo livre para ser quem você é. Peraí. Você tá sendo livre para ser quem você é. Você tá pensando com a sua cabeça, não com a cabeça dos outros. Você entendeu? Com a sua, com seus valores, não com aqueles valores todos distorcidos que aquela gente doida enfiou na sua cabeça. Bom, leitura pesada, rasguei o verbo. Foi a leitura mais longa. Eu vou finalizar ela porque ela já foi boa por si só, mas eu quero uma cartinha aqui porque vocês merecem, porque não é fácil passar por isso. Passar por isso já não é fácil, ainda numa sociedade hipócrita como essa, que só sabe culpar os filhos, né? E os pais são santos. Ai. Por isso que a sociedade tá do jeito que tá. Quer dizer, esse é um dos motivos, né? É todos, né? Me dá aqui um conselho para Leão. Olha, opa, não, aqui é muito. Conselho para Leão, para finalizar, para dar uma leveza aqui no coração dele, já que essa é uma situação muito complicada e complexa. Muito desgastante. Eu não digo nem que ela é pesada, ela é desgastante, é cansativo. Aí você faz terapia e você vê que ainda tem coisa e às vezes você se sente culpado ainda, às vezes tem coisas que te confundem, né? Mas você vai superar isso, tá? Infelizmente faz parte do processo porque a gente tá perdido, né? A gente tá aprendendo do jeito certo, aprendendo a se valorizar, aprendendo a se ouvir, aprendendo a se amar. Como é que você vai se amar sendo que no ambiente que você foi criado era só porrada? Não tinha amor, era só porrada. Você tava se protegendo. O máximo que você conseguiu fazer foi se proteger daquele bando de doido. Então é difícil você criar essas novas referências quando você não teve. Você não teve referência. Entendeu? Então é natural que seja desafiador, que seja cansativo, que você fique desanimado, mas que você pense que não vai acabar, vai acabar sim, você vai conseguir. Para finalizar aqui, gente, porque já ficou bem longo, os livros. A Montanha e a Morte, por si só, né? Os livros é o quê? É isso aqui, é o seu autoconhecimento. É você investir em você. É você estudar a si mesmo, né? A montanha, você tá escalando essa montanha, né? Tem uma montanha na sua frente, mas você vai conseguir superar, tá? Ó. A borboleta, a transformação. Você vai se transformar. E aqui tem a âncora, que ela é maravilhosa, né? Ou seja, você vai se tornar uma pessoa segura de si. Porque lá você não tinha segurança nenhuma, né? Não tinha isso.
E aqui os ventos é você... Ela não me vem de uma forma negativa, tá? Os ventos me vem como você seguindo o seu caminho sozinho. Ela não me vem como um vazio. Vem como você limpando o que tava sujo. E na verdade, quando você viu, não tinha nada mesmo. Você foi futucar ali, não tinha nada nesse lugar pra você. Eles não tinham nada pra te dar. Daí você teve que seguir seu caminho sozinho. Mas você tá bem. Você tá bem. Na verdade, aí sim é o começo da sua jornada verdadeira. Você não esteve na sua jornada verdadeira, você estava na jornada dos outros até agora. Agora você vai começar a sua jornada. Sem todo esse lixo que jogaram em você. Certo, Leão? Então eu fico por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.